quero trazer para os irmãos a saudação da paz do Senhor, amém? Você que tem alguém que nos visita hoje, temos alguém que está... duas princesas lindas de Jesus, amém? E Jesus te abençoe, sejam bem-vindas e bem-vindas em nome de Jesus, seja para cultuar como participar do seminário, Deus te abençoe, amém? Pode sentar, eu quero pedir os irmãos para sentar, nós vamos fazer uma oração, mais uma oração, mas os irmãos podem ficar sentadinhos mesmo, amém? É um prazer estar de volta, como sempre, é bom estar de volta para juntos nós possamos compartilhar o ensinamento da palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês que, à medida que eu ensino, eu cresço também, amém? A gente já, o professor sabe tudo, não, o professor não sabe tudo, não. Tem gente que brinca comigo, mas a senhora tem um computador na cabeça? Não tenho computador, eu tenho a palavra no coração, amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus? Na cabeça não tem computador não, mas no coração eu tenho uma palavra, amém? Aquilo que o salmista disse, né? Eu já brinquei aqui, já expliquei isso aqui, quando eu conheci Jesus aos 17 anos, quando eu casei com Jesus, eu brinco sempre aqui, né? Eu casei com Jesus um dia, não sei se você casou com ele, eu casei, né? Então, quando eu casei com Jesus, eu aprendi o segredo do rei Davi. Aprendi o segredo do salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra na mente não resolve nada para ninguém. Palavra na mente não salva, não conserta ninguém, mas se ela estiver no seu coração, ela te conserta, ela te salva. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Bom, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez nessa noite, ó Deus, para aprendermos e estudarmos a tua palavra. E no meio da tua palavra, do estudo da tua palavra, ouvirmos a tua voz. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que faz o que quer, do jeito que quer, e o teu Espírito é o vento que sopra onde quer. Ele faz do jeito que quer, na hora que quer e no tempo que quer fazer. Te louvamos por cada vida que está aqui, que às vezes acha que entrou aqui e veio trazido por alguém, mas nós queremos e sabemos, Senhor, que cada pessoa que entra aqui não foi alguém que trouxe, mas foi o teu Espírito que os trouxe até aqui. E nós te louvamos porque quando tu marcas os nossos encontros, é porque tu tens um propósito abençoador nesse encontro. E eu quero declarar nessa noite, ó Deus, que o teu Espírito, que é o nosso mestre por excelência, que ele nos ensinará nessa noite, que a nossa vida será somente um canal, mas que o Senhor nos ensinará todas as coisas. E quero, ó Deus, declarar também que cada vida que entrou aqui nessa noite será tocada e abençoada pelo poder do nome de Jesus. Eu quero te louvar por esta hora, Deus, em teu nome, amém e amém. Amém? Vamos lá, vamos dar uma continuada em Marcos, para a gente entrar em Lucas. Semana que vem nós teremos a nossa última aula e nós daremos o Evangelho de João, né? Conforme foi proposto, nós explicamos que cada quarta-feira a gente daria um evangelho, né? Então a gente às vezes tem uma semana, tem uma quebrinha, dá uma quebra, aí mas Deus ele está conduzindo para a gente fechar a semana que vem, que é a proposta do nosso bimestre, né? A gente não tem como estender porque a gente vai entrar numa outra matéria. E o nosso próximo bimestre nós estaremos estudando as epístolas paulinas, amém? Então vamos lá, nós vamos... Aqui tem uma toalhinha aqui, eu não sei de quem é. Alguém deixou uma toalhinha aqui, vou colocar aqui, tá? Bom, nós falamos na semana passada que a diferença de Marcos para Mateus é que Mateus, ele é um evangelista de discurso, por conta da proposta, né, dele ao apresentar Jesus. Então, Mateus tem discurso, tem parábolas, Mateus ele tem uma retórica bonita, Mateus tem uma organização bonita, tudo de Mateus é muito organizado e muitos discursos bonitos, porque um rei tem que ter discurso, né? Lembra que a gente falou isso aqui? Um rei precisa de discurso. Mas Marcos não está preocupado em apresentar Jesus como rei, coisa nenhuma. Marcos é curto e grosso, sucinto, tudo dele é muito rápido, porque o objetivo de Marcos é apresentar Jesus para o romano. O romano, ele não está interessado em palavra. O romano era um povo prático. Então, ele queria ver ação. Eu quero ver ação. Vapt-vupt. Então, para que ele pudesse entender Jesus através da ação, aí a gente sempre tem falado isso aqui. Como ele vai entender Jesus, né,
Já que ele tem uma característica de um povo que gosta da ação, Marcos apresentou Jesus de uma forma que eles pudessem entender, né? Então, Marcos escreve para o romano, que era o gentio, né? O romano, ele gosta da ação, e Marcos apresentou Jesus como o chefão da ação, né? O servo, o sofredor, mas o servo que age, que trabalha, o boi, aquele que carrega, né? Que trabalha, que senhor da tempestade, das doenças. Então, ele apresenta Jesus dessa forma, tá? Porque ele queria evangelizar e queria apresentar Jesus para um povo romano, que, na verdade, é o gentio, né? E vamos lá, abre comigo lá em Marcos, antes da gente entrar em Lucas, né? Marcos, nós vamos entrar em Lucas. Capítulo 1 de Marcos. Marcos 1. Bom, a gente tem um prólogo, né? O prólogo de Marcos é curtinho, para a gente observar como Marcos é prático. Ó, ele começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou o prólogo dele. Acabou, ele é curto e grosso. Não tem aquele negócio rebuscado que Mateus tem, que Lucas tem. Não tem nada disso. Ele é rápido no gatilho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele já começa apresentando Jesus como Filho de Deus, né? Mas ele começa, aí ele vai dizer, conforme está escrito na profecia de Isaías. Esse versículo 2 aqui é a única profecia que a gente encontra em Marcos. Enquanto Mateus está recheado de profecias, lembra que a gente falou? Mateus está recheado, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Para que se cumprisse. Mateus está cheio, repleto disso. Por quê? Porque Mateus ele usa a profecia propositalmente. Porque para Mateus, já que ele estava apresentando Jesus como rei, e ele queria provar por A mais B que Jesus era o rei, né? O descendente, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Então, ele precisa da profecia, ele fez uso dela. Ó, como quem diz, o judeu, a gente já explicou aqui, que o Israel era o povo que mais, assim, era preocupado em conhecimento da letra da lei. Todo mundo sabe disso aqui, né? Eles eram amantes da letra, das profecias. Eram tão amantes, mas ao mesmo tempo tão cegos, né? Porque eram tão amantes da Escritura e cegos ao mesmo tempo que quando Jesus chegou, a Escritura que apontava para o Jesus, né, para o Messias dele, eles não conseguiram reconhecer que aquele cara ali era Jesus Cristo. Eles estavam tão preocupados com a letra, né? Com a letra, mas vai vir um Messias, vai vir um Messias, o Messias vai chegar, ele vem. Mas Jesus chegou de uma forma tão simples que a cegueira deles não permitiu que eles reconhecessem que aquele cara era Jesus. Não era o cara do Roberto Carlos, esse cara sou eu, mas era o Messias prometido, né? Então, eles não reconheceram. E a gente sabe, quando a gente estuda os evangelhos, ou quando a gente lê, a gente vai observar que não existia, na época de Jesus, nenhum povo mais preocupado com a letra. E isso nos ensina que não adianta a gente ter uma preocupação com a letra e a gente ter um coração gelado. Não é? A letra, ela engessa. A gente brinca sempre aqui, não adianta ela estar aqui, ó, como era o caso dos fariseus. Ela tem que estar no coração. Porque conhecer só intelectualmente, o fariseu era mestre disso, né? Senhor, nós conhecemos tudo, os mandamentos, nós sabemos de tudo, nós sabemos que tem que amar. Eles conheciam tudo, na ponta da língua. Mas na hora de testar, não passavam no teste de Jesus, porque eles não exerciam amor, não exerciam misericórdia, não exerciam nada. Não, mas nós damos o dízimo de tudo, do hortelã, do cominho, da cadeira, da tinta, do vermelho, do amarelo, de tudo. Mas não tinham amor, não tinham misericórdia, não tinham nada disso, né? Então, Jesus deixou muitas vezes cair. Eu não vim revogar a lei de Moisés, mas eu vim cumprir. E a preocupação que eles tinham com a letra era tamanha, tão grande, que quando Jesus chegou, a letra falou dele, mas eles não conseguiram enxergar que aquele cara era Jesus. E Marcos não está preocupado com profecia, porque Marcos é curto e grosso. Marcos ele só quer falar da ação, dos feitos poderosos do cara chamado Jesus, por quê? Eu quero provar que ele é o Jesus, é o tal, é o bambambam, esse cara sou eu, quero provar isso aí.
Então, ele vai para os milagres. Ele repreendeu o vento, ele repreendeu a tempestade. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na mente de Israel, Israel sabia, qualquer israelita sabia disso, né? Que só era possível repreender tempestade se o cara fosse Deus. Se não fosse Deus, não repreendia tempestade. Porque eles sabiam fazer essa associação. Epa, esse negócio de repreender tempestade aí, isso aí é coisa de Jeová, de Yahvé. Então, esse cara aí não é um cara simples qualquer, porque ele foi lá repreender uma tempestade. Epa, você vai observar. Mas Mateus também fala, mas Marcos fala várias vezes do poder de Jesus sobre demônios e sobre as tempestades. Porque eles sabiam disso, que para repreender tempestade não podia ser um cara qualquer, só se o cara fosse Deus. Aí ele vai enfatizar isso aí. Então, ele está preocupado com a ação. A ação. Abre comigo lá em Marcos, vamos lá rapidinho. Marcos, capítulo 1 de Marcos, agora vamos dar uma puladinha aqui, quer ver? Olha, Marcos 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora, olha 18. Então, eles deixaram imediatamente a gente. Essa expressão, imediatamente, e seus derivados, ela aparece em Marcos mais de 40 vezes, porque ele está preocupado em mostrar o quê? Que o cara trabalha rápido. Imediatamente, logo após, e rapidamente, tudo Jesus fazia rápido, porque para o romano acreditar que aquele cara era Jesus, tinha que ser um homem de muita ação, porque um cara bonzinho, de discurso bonito, que maravilha, esse cara aí não está com nada, esse cara, isso aí não é dos nossos não, cara, não dá não, porque ele é muito parado, é muito lerda, né? Acorda, lerdo, a gente brinca assim, né? Lembra que a gente falou semana passada, a gente tem falado aqui, que Deus, ele nos usa com as nossas características, ele não vai anular as suas características. Você é você, ele vai te usar assim. Porque Deus não é Joe, ele sabe como te usar e sabe quais são as suas características ministeriais que você tem, e ele sabe a quem ele vai direcionar você. Não é verdade? De repente ele vai colocar alguém no caminho de Lane, com aquele jeitinho dela manso, fala mansa, ela vai poder ser um instrumento. Aí vai vir um furacão na frente de Moisés. Que se ele tivesse fala mansa, de repente não resolveria o problema. De repente ele vai ter que vir, né? Por quê? Porque a pessoa é um furacão. Então Deus, ele não é burro. Ele sabe. E os evangelistas, eles foram usados por Deus assim, né? A igreja, ela é formatada, ela é formada assim. Corpo de Cristo é isso. Tem o manso, tem o brabo, tem o iracundo, tem ou não tem? Tem o iracundo que precisa receber uns cajados. Vou ficar quieto que é melhor. Senão hoje é o que vou apanhar aqui. Tem o iracundo, tem o manso, tem aquele que tem que empurrar, senão ele não funciona, porque é igual tartaruga. Acorda, lerdo, não é assim? Senão ele não funciona, ou ele ou ela só, né? Tem aquele que manda, depois a gente faz, depois vê, depois resolve, fulano, descanse, depois a gente resolve isso, fulano, você não está vendo isso não, depois a gente faz, não é assim? Corpo de Cristo é isso. Mas Deus ama você do jeito que você é. O que o Espírito Santo achar que deve mudar em você, pode ter certeza que ele vai te descer o cajado e vai te mudar. E aquilo que ele fala, isso aqui eu preciso conservar nela, ou conservar nele, ele vai conservar. Mas o que ele precisa mudar em você, ele vai mudar. E vou falar mais, hein? Eu vou te dizer um negócio. Jesus, não quero falar isso não. Eu vou embora, senão hoje eu não vou dar aula. E vou te falar mais, hein? Sabe por que a gente passa fica pela prova dos desertos da vida, vou usar essa expressão, porque aquilo que Deus tem que trabalhar em nós, e a gente não deixa Deus fazer, a gente demora, vou usar assim, a deixar Deus fazer, meu querido, minha querida, você vai, enquanto o Jeová não está no ponto que eu quero não, enquanto vai ficar nos apertos aí, a rosca não está apertada do jeito que eu quero, até ele poder fazer, ele conseguir fazer o que quer.
Quanto mais a gente, sabe por quê? Às vezes, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, às vezes a igreja, às vezes dentro da igreja, dentro da eclésia, vou usar essa expressão, tem muito crente de serviço duro. Aí Jesus não pode trabalhar. Não é verdade? Serviço duro é isso aqui, ó. É a figura disso aqui, isso é figurativo. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala da servidura, é o coração duro. E Deus não pode fazer. Tem crente que leva 10 anos, 20 anos, 30 anos, do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não quer se submeter a Deus. Não quer. Ele acha, mas eu sou crente, mas ele acha que ele vai seguir o caminho do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito de Jeová. E você vai ficar no estreito da prensa da azeitona até ele fazer o que ele tiver que fazer. A gente canta assim: dá-me um coração igual ao teu, a gente canta isso, é bom cantar, né? Eu amo esse louvor. Mas quando chega na prática, fala sério. Mas não é verdade? Jesus, eu quero ter um coração igual ao do Senhor. Eu fico pensando, mas Senhor, como era o seu coração? Minha serva acorda, perdoador, manso, benigno, sem fingimento, sem dolo, sem hipocrisia. Não era assim? Coração de Jesus. Então, eu estou muito longe de ser como ele. A gente canta, mas precisa viver isso. E a gente falou semana... Ih, meu Deus, Marlete, eu vou embora. Sabe por quê? A gente falou isso semana passada. Sabe por que, às vezes, a gente não alcança a nossa família? Porque a gente fala, mas a gente não vive. A gente não vive. A gente não vive. Aí o evangelho é bonito de falar, mas a gente não vive na prática. Aí fica, cara, eu não entendo por que tem 20 anos, pastor, que eu não ganhei meu marido até hoje. Tem 40 que eu não ganhei minha sogra. Fala sério, você merece uma coça. Vamos pensar um pouquinho, a gente precisa viver isso, né? Vamos voltar para Marcos. Essa expressão, imediatamente, quer ver? Dá uma puladinha aí, ó. Versículo 20. E logo os chamou, tá vendo? Essa expressão é tudo muito rápido em Marcos, quer ver? Agora vamos dar mais uma puladinha aqui. Vamos ver aqui, quer ver? Versículo 29. Saindo eles da sinagoga, foram, como Tiago e João, diretamente à casa de Simão, e sua de Pedro achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Vocês estão vendo? A gente vai encontrar essa expressão em Marcos mais de 40, 50 vezes. Logo, imediatamente, e de imediato. Aqui, vamos dar uma puladinha aqui, quer ver? Vamos ver se eu acho mais um pouquinho aqui. Deixa eu achar aqui. 43, Versículo 40, vamos ler o 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, olha a expressão, no mesmo instante. Está vendo? A ideia que Marcos quer passar para o romano ou para o gentio é que Jesus não demorava, Jesus fazia as coisas rápidos. Né? Por quê? Aí veja bem, porque ele está, isso aqui é porque ele está escrevendo para um público-alvo dele, que Jesus era um homem de ação. A gente não pode achar que na nossa vida cristã Deus faz tudo rápido, não é verdade? Porque às vezes tem bênçãos na nossa vida que ela vem logo, mas tem bênçãos que são um pouquinho mais demoradas, porque às vezes você não está pronto ainda para receber. Não, porque a pastora falou que as bênçãos de Deus têm que vir rápido. Eu não falei nada não, você que interpretou isso, tá? Eu estou dizendo que Jesus, né, no Evangelho de Marcos, ele está apresentando um Senhor poderoso, que faz logo, que faz rápido, que não demora a agir e a fazer, né? Ele não demorou para salvar, ele não demorou para curar, ele resolveu logo, porque o romano, para acreditar em Jesus, tinha que ser dessa forma, tá? Quer dizer, agora, o Evangelho, ele é apresentado, o conteúdo do Evangelho é o mesmo. Agora, a forma como você apresenta esse Evangelho vai depender das pessoas que você vai levar esse Evangelho. Desde que você não adultere essa palavra. Está todo mundo entendendo isso? Eu não posso adulterar a palavra só para favorecer alguém que só aceita se ela for adulterada. Eu não posso. Eu tenho que pregar o Evangelho genuíno como é. Porque Paulo, quando
quando escreve aos Romanos, Paulo fala, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois também do grego. Então, Paulo fala, eu não me envergonho, porque o Evangelho é o poder. E o grego ali é dínamos. Dínamos vem de dinamite. O Evangelho é um poder para quebrar tudo. Aí eu duvido que quem conhece Jesus fica do mesmo jeito. Eu duvido, Eudó. Isso aí eu duvido. Eu sou crente há 50 anos, mais ou menos, de vida cristã, uns 40 e pouco de ministério. Conheci Jesus de 7 anos. Eu desafio você a me dizer qual um crente que você conhece que não teve uma vida transformada. Então, não é crente. Isso não existe. Porque a minha Bíblia, a sua, diz que o Evangelho é poder de transformação. Quem conhece Jesus tem vida transformada. Ah, pastor, mas a pessoa virou perfeita agora? Não, ninguém, nem eu sou. Perfeito só como você chegar no céu. Mas na terra, a gente é transformado de imediato, né? E passa pelo processo de santificação para se tornar melhor, até chegar no céu com Jesus. Lá não tem, lá a gente é perfeito. Mas um evangelho que entrou na vida de alguém não transformou essa pessoa, eu questiono esse evangelho. Porque o evangelho é transformador. Não é isso que Paulo fala? Paulo diz que o evangelho é dínamos, é poder. A dinamite, a ideia do grego ali é dinamite. A dinamite é como é que dá um nome? É um artefato que tem o poder de quebrar tudo em pedacinho, não é verdade? Você bota uma dinamite, não tem como implodir aquela pedreira, coloca uma banana de dinamite que implode. Você imagina um ser humano, caco, quebrado, tudo transformado, Jesus bota tudo no lugar. É essa a ideia, o evangelho faz isso. Quando o evangelho entra na vida de alguém, na casa de alguém, eu duvido que fique do mesmo jeito. É por isso que eu falo sempre, eu falo muito isso aqui, vou abrir um parênteses aqui, sobre a questão da ideia do evangelho social. Eu vou abrir esse leque aqui, irmão, porque hoje a gente vê muito isso dentro das igrejas. E quando eu falo do evangelho social, eu não estou dizendo que a igreja ela não tenha que fazer ação social, não estou dizendo isso. A igreja, ela precisa cuidar daqueles que são os domésticos da fé primeiro e depois daqueles que não são domésticos da fé. A gente não pode ser exclusivista, porque a gente vai cometer o mesmo erro que o judeu cometeu. Né? Não, a bênção é só para nós. Não, a gente, né, cuida dos domésticos da fé de acordo com a prescrição bíblica. Isso é bíblico, tá? Existe uma ordem bíblica. E a gente cuida também daqueles que não são da fé. Não tem nada de errado fazer isso. Agora, o que a gente não pode é pensar ou achar que a salvação de alguém depende desse alimento que a gente dá. Ou que eu vou fazer essas boas obras para salvar alguém. Boas obras não salvam ninguém. Eu não posso apresentar a uma pessoa um evangelho social dizendo que ela vai ser salva se ela fizer boas obras ou se ela, né, se tornar benemérito de boas obras, porque isso não salva ninguém. Eu e você não somos salvos pela obra. Agora, detalhe, de acordo com Tito, carta de Paulo a Tito, nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos para as boas obras. Então, né, eu nem vou entrar nisso, que isso aqui não é paulino, a gente vai perder tempo nisso aqui. A gente vai abordar isso quando estudar as epístolas paulinas, tá? Então, vamos deixar isso aí com essa interrogação. Mas vamos lá. Vamos voltar para Marcos para a gente entrar em Lucas. Então, veja bem. Nós só vamos continuar aqui. Versículo 43. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. Logo, está vendo a expressão de Marcos? E assim a gente vai parar essa parte aqui de Bíblia, porque se você ler o Evangelho, você se propõe, eu vou ler Marcos, eu senti, vou ler. Você vai encontrar essa expressão várias vezes, umas 50 vezes no Evangelho dele, porque por causa do interesse dele, ele quer apresentar um Jesus rápido. Então, tudo que Jesus fazia era com rapidez. Está todo mundo entendendo isso? Marcos apresenta Jesus assim. Vamos voltar para a apostila agora. A autoria é João Marcos, nós já explicamos semana passada. Vocês têm na apostila de vocês essas referências todas. Eu aconselho e sugiro que vocês façam um estudo mais profundo em casa da apostila para conferir as referências bíblicas que a gente colocou na apostila, tá? Qual o conteúdo de Marcos? Página, na minha, eu acho que é 7. 7? Marcos enfatiza a ação e os milagres de Jesus.
Os milagres de Jesus, de acordo com Marcos, constituem a marca do evangelho dele. O evangelho como boa nova do reino de Deus, tá? Contém uma narrativa repleta de milagres para evidenciar as ações das obras poderosas do servo sofredor e filho de Deus, tá? Quais são as verdades fundamentais do evangelho de Marcos? Cada livro tem verdades fundamentais que nos ensinam lições, né? Primeiro, Jesus era o aguardado Messias de Israel, embora fosse o cara de ação, tá? Segundo, Jesus se revelou de modo especial aos seus 12 discípulos. Terceiro, Jesus demonstrou que era o Filho divino de Deus. Quarto, Jesus resistiu ao reconhecimento público para sofrer e morrer em favor do seu povo. É interessante essa expressão aqui, né? Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios, tá? Esse negócio de reconhecimento público, né? Jesus, muitas vezes, o seu próprio povo, né, queria fazê-lo rei. Mas ele saía pela tangente, né? E quem vai deixar isso mais claro é João. João fala assim, ainda não era chegada a minha hora. Né? João fala muito isso, João usa essa expressão muitas vezes, porque ainda não era chegada a minha hora. Porque ainda não era chegada a minha hora. A nossa vida só acontece as coisas quando chega a hora. Você concorda comigo? Nada vai acontecer na sua vida antes da hora. Tá? Então, veja bem. Vamos lá. O esboço de Marcos a gente tem aí. Agora a gente vai parar aqui. Né? Eu expliquei semana passada que as omissões do Evangelho de Marcos são propositais. Marcos não coloca genealogia, porque um escravo não precisa de genealogia. Um servo não precisa. Tá? Não tem visita dos magos, porque os magos foram até Jesus quando Jesus nasceu em Belém, narrado por Mateus, porque os magos foram homenagear Jesus. Mas um escravo, um servo, não precisa de homenagem. Para que homenagear um escravo? Ele tem mais é que trabalhar, né? Então, ele omitiu isso, tá? Não tem sermão do monte, porque o escravo não é chegado a discurso. Escravo não precisa discursar, escravo tem que trabalhar também, tá? Então, quer dizer, era mais a questão da ação, tá bom? Agora, vamos lá, vamos para o Evangelho de Lucas agora. Lucas, página 8. Vamos lá pensar um pouquinho aqui sobre Lucas. Bom, como Lucas apresenta Jesus? Lucas, página, a minha apostila aqui está dando 8, mas eu acho que deve ser 8 na de 9 na de vocês. Lucas, página 9 da apostila. Bom, enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, herdeiro legítimo do trono de Davi, enquanto Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas tem uma preocupação em apresentar Jesus como o homem perfeito. Chique, né? Chiquerésimo isso. Ele quer apresentar Jesus como um homem perfeito. Por quê? Porque Lucas era grego, era um médico grego, companheiro de viagem de Paulo, né? E escreveu 2 livros, escreveu o Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos, né? Então, o tal médico amado, tanto citado por Paulo, é Lucas. O médico amado te saúda, é Lucas. Ele era um médico grego, né? E não fez parte do colégio apostólico, porque não andou com Jesus, mas, ao que tudo indica, se converteu posteriormente, se tornou companheiro de viagem de Paulo. Inclusive, ele é o narrador de Atos dos Apóstolos, que ele narra, né? Ele vai narrar a pessoa, o pronome da pessoa ali, ele vai narrando, a gente percebe que ele estava incluído, inclusive aquela viagem que Paulo faz a Roma, quando o navio de Paulo naufraga, a gente vai observar nitidamente que ele estava naquela viagem, que ele vai narrando, o pronome com que ele vai narrando, ele estava ali assistindo tudo, né? Então, veja bem, ele apresenta Jesus como um homem perfeito, né? Por quê? Porque, por ser grego, o público-alvo dele também era um homem grego e, consequentemente, uma população grega, né? Embora ele escrevesse para um amigo chamado Teófilo, né, que a gente subentende que é amigo, até porque o nome significa amigo de Deus. Teófilo significa, traduzido, amigo de Deus. Mas, ao que tudo indica, esse Teófilo era um homem
um novo convertido. Alguns teólogos dizem que ele era um homem que ainda não tinha Jesus, mas ele, interessado em conhecer Jesus, então Lucas escreveu o evangelho para que ele pudesse conhecer acerca de Jesus. Mas, ao que tudo indica, né, ele era um convertido novo. E ele tinha muitas dúvidas sobre o que tinha ouvido de Jesus. Nós já explicamos aqui que antes dos evangelhos serem escritos, né, como esse evangelho era passado para cada um? Ele era passado através da tradição oral, né? O evangelho era contado. Eu chegava para fulano, contava, outro chegava para fulano, contava. Ele falava, não, Jesus fez isso, eu estava lá, ele ressuscitou a menina, fez isso, fez aquilo. E assim os anos iam passando e eles iam contando os feitos do que Jesus, quem andou com Jesus. Só que aquela geração foi morrendo, aqueles discípulos foram morrendo e vai escrever o quê? Vai fazer o quê? Vai morrer todo mundo? Quem é que vai narrar isso tudo aí? Aí surgiu a necessidade de registrar. E esse registro são os evangelhos, né? Então, a gente subentende-se que Teófilo, ele, conforme o prólogo vai deixar claro, ele ouviu muitas coisas a respeito de Jesus e ficou com dúvida. Sabe aquele negócio de excesso de informação? Deixa o cara meio maluco, meio pirado, né? Encharca a mente de uma porção. Cada um fala um monte de coisa. Você imagina 10, 20 pessoas falar em uma porção de coisa para você. Você fala, caraca, quem está certo, quem está errado? Como é que eu vou fazer agora? Eu não estou entendendo mais nada. Então, a proposta de Lucas foi exatamente essa. Ele escreveu para tirar essas dúvidas de Teófilo, né? Ele era ao que tudo indica, um recém-convertido que tinha ouvido muitas coisas e estava na dúvida. Será que ele é? Será que é? Será que não é? Será que ele é Jesus? Será que ele é Salvador mesmo? Será que esse homem é real mesmo? Então, para tirar essas dúvidas de Teófilo, ele escreveu o evangelho, que ele chama de primeiro tratado, né? A gente vai encontrar depois, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala, eu fiz o primeiro tratado, que é, na verdade, o evangelho, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui na apostila, depois vamos para o livro. Então, vamos lá. Ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito, por quê? Porque ele escreve para um homem grego e, consequentemente, para um público grego, né? E o grego, nós já explicamos aqui, quando a gente abriu essa aula, a gente falou do período grego, de Alexandre o Grande, na parte histórica. O grego, ele era, assim, admirador do corpo. Todo mundo sabe disso, né? O mundo grego, os deuses do Olimpo, todo mundo lembra? Zeus, Apolo, não sei o que mais, o deus da uva, Baco. Então, eles eram admiradores do corpo, né? Os deuses do Olimpo, eram aqueles caras fortão, né? Então, eles admiravam o corpo físico. E Lucas deve ter pensado, caraca, como que eu vou falar desse Jesus para esse povo aí que está preocupado com esse negócio escultural? Né? Eles dão valor a... Olha que interessante, né? A mensagem que a gente falou agora, eles dão valor a isso aí. Como eu vou chegar para os caras para apresentar esse Jesus aí? O cara nasceu numa manjedoura pobrezinho, não. Tem que dar um jeito de mostrar essa mensagem para eles. Aí ele apresenta Jesus no seu evangelho como o homem perfeito. Você vai observar que dos 4 evangelhos, o evangelista mais detalhista é Lucas. Ele dá detalhes de tudo, tintim por tintim, não é aquela música da Aline Barros, né? Tintim por tintim, não tem? Não tem uma musiquinha de criança assim? Meu neto vai, tintim, aí ele quer dançar, ele corre. Quando ele não fala ainda muita coisa, quando bota para a musiquinha, ele vem correndo, porque ele quer que eu segure para dançar com ele. Tintim, ele fala sério. Aí, quer dizer, eu tenho que dançar com ele, porque ele, embora não fale ainda direito, mas ele gosta de ouvir, que Deus fez você com tudo perfeito, tintim por tintim, né? Quer dizer, e Lucas, ele é detalhista, ele não deixa faltar uma vírgula de nada. Até na história, ele entra nos detalhes da história. César Augusto, não sei o quê, no ano tal, fulano era governador, papá. Olha como ele é detalhista, ele vai apresentar tudo. Por quê? Um cara que eu quero apresentar, não é esse cara sou eu, não, mas tem que botar os detalhes do cara, o cara tem que ser, é o tchau. Porque se eu não apresentar Jesus como homem perfeito, dificilmente eles vão crer nele. Né? A gente, então, né? Lucas é detalhista até o último fio de cabelo. Então, veja bem, vamos falar algumas características de Lucas.
ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o Salvador perfeito, né? Ele vai focalizar a humanidade desse Salvador. Lembra que nós falamos da genealogia de Mateus? Mateus, ele abre o seu livro com uma genealogia no primeiro capítulo. Lucas vai colocar uma genealogia no capítulo 3. Mas Lucas não vai focar a realeza. Lucas foca a humanidade. Por isso que ele vai chegar em Adão, para mostrar o cara veio de Adão. Ele é um homem como vocês, mas ele é perfeito. Aí ele vai apresentar, né? Essa genealogia, ele apresenta dessa forma. Qual o tema de Lucas, né? Ele apresenta Jesus, já acabamos de falar, como o filho do homem, o homem ideal, e também o salvador de todos os tipos de homens. Jesus é o homem perfeito. Agora, veja bem, abrindo um leque, Lucas é o evangelista da inclusão. Eu vou usar essa expressão inclusão, por quê? Ele começa desde cedo, desde o início do evangelho, mostrando um Jesus que inclui, e não um Jesus que exclui, né? Lucas é o evangelista que mais exalta a mulher. Mulheres, você pode falar, uhul! Mas não é? Ele exalta a mulher, ele vai apresentar a mulher incluída no propósito de Deus, um Jesus que não excluiu essas mulheres, que eram excluídas no processo do Antigo Testamento. Lucas inclui essas mulheres, né? Cara, é fera, você pode aplaudir Jesus? Né? E ele vai mostrar a inclusão dos pecadores. Para Lucas, né? Jesus era o cara tão perfeito que não excluiu ninguém. Lembra da pecadora, que a gente chama de pecadora, que ungiu Jesus com um vaso, que o evangelista vai deixar claro. E Jesus estava no banquete, na casa de Simão, entrou uma mulher pecadora. Lembra disso? E ela começou a ungir e lavar, né, Jesus, e começou a enxugar com os seus cabelos. Lucas narra essa história com detalhes lindíssimos, para mostrar o quê? Aquela parábola vai mostrar a mulher, ela tinha sido incluída num contexto em que ninguém incluiria. Ele vai mostrar o relato de Marta e Maria na casa de Lázaro, seu irmão, né? E ele mostra a amizade de Jesus com essa família. E ele mostra algo interessante que no mundo judeu não podia acontecer. Talvez você nunca tenha observado essa história do relato de Marta e Maria, né? Mas Lucas é o único evangelista que narra essa história com o propósito de mostrar a mulher sendo incluída. Ele vai mostrar que Maria assentou-se para aprender de Jesus como discípula. Isso no mundo judaico não existia, a mulher não podia aprender. Porque só quem aprendia eram os homens, mulheres ficavam de fora. Aí Jesus, Lucas vai narrar que os discípulos sentam-se, eles se sentam, né, para ouvir Jesus ensinar, e Maria entra no meio para aprender. E Jesus não excluiu ela. Num contexto em que os homens tinham vez que a mulher, né, não era nem citada e que não podia aprender, porque não podia ficar perto do homem estudando, era assim, sai fora daqui. Lembra que eu brinco sempre aqui quando eu fui para o seminário, há muitos anos atrás, bota aí uns 40 e poucos anos atrás, né, quase 50, que brincava comigo em lugar de mulher na cozinha fritando ovo, mas o meu é aqui. Eu brincava, lembra que eu conto isso aqui de vez em quando, né? Eu brincava. Eu estou dizendo isso, irmão, quando eu olho para trás, eu não tenho mágoa dessa situação nenhuma. Até porque eu aprendi, eu tenho consciência que Deus trabalhou tanto na minha vida interior, no meu coração, no processo dos anos Deus trabalhou, que nunca me deixou ter mágoa dessas situações. Porque você entrar num contexto, você ser rejeitada só porque você é mulher, né? Se eu não tivesse com uma estrutura preparada, você tinha gerado mágoa disso aí, né? E eu procurava levar na esportiva, no lugar de mulher na cozinha fritando ovo. Não, o meu é aqui, vou ficar aqui. Então, eu procurava levar na esportiva porque eu sabia que o meu lugar era ali. Eles, na mente infinita, na mente humana, limitada, por causa do preconceito que tinham, né, tanto quanto mulher em relação a outras situações,
eles achavam que a gente não podia estudar, porque tinha que estar em casa cuidando de filho, fritando ovo. Nada contra isso, não tem nada de errado fritar ovo, fazer um disco voador, de vez em quando colocar um ketchupzinho, é bom, né? Mas não é verdade? Mas não é? Ué, só eu que como disco voador com ketchup e ninguém come, não? Fala sério, só eu que sou ET, vocês não comem? Vai dizer, quando a vaca está muito magra, vocês não vão lá estrelar um ovo e botam um ketchupzinho? Fala sério, hein? Não faz uma fritada de ovo com sardinha, não. É bom demais, vocês nunca comeram, não? Eu já comi muito. Mas não é bom? Vai lá, ó, e vou te dizer mais, ó. Sabiam que aqui tem alguém aqui que é formado em nutrição? Aqui? Formado em nutrição aqui? Bom, se tivesse, saberia disso tanto quanto eu. Vocês sabiam que o ovo batido com sardinha é mais rico de proteína do que a carne? Porque mistura o ovo com a sardinha, ó, ômega 3, ó, ovo, ó, maravilha, ó, pode aplaudir aí? Você nunca fez não, você pode comer em casa. Quando a vaca estiver magra, não der para comprar o catra, o peito de frango, né? Se bem que peito de frango, eu particularmente não gosto muito não, vou abrir um leque aqui, eu vou abrir o confessionário, porque eu acho muito seco. Só se ele for empanado, porque ele simples grelhado, eu não gosto. A não ser quando alguém faz ele assim bem molhadinho, porque de uma maneira geral ele é muito seco, né? Quer dizer, empanado também tem a gordura, né? Quer dizer, mas ele grelhadinho, tem um segredo aí que alguém faz que eu já conheço. Eu já comi aqui de alguém, sabe? Não quero citar o nome não, que ele faz ele bem molhadinho e não fica seco, né? Mas o ovo batido com a sardinha é muito gostoso, o trem é bom. Quando a vaca estiver bem magra, você pode fazer lá que dá. Você pode aplaudir Jesus por isso, né? Eu estou brincando, irmão, Jesus dá estratégia. Morrer de fome, você não vai. Não tem nada para comer na minha casa. Você merece uma coça. Vai fazer uma canjiquinha lá, faz uma canjiquinha, mistura lá um trem que dá certo. Você não vai morrer de fome por isso, não. Fome é lá na Etiópia. Você não morre de fome. Lá eles morrem. Aqui não, você não, tá? Vamos brincar um pouquinho aqui? Vamos lá, voltar para Lucas. O propósito de Lucas, né? Qual o propósito? Ele queria relatar a Timóteo. Eu vou contar para ele, eu vou contar sobre Jesus, porque ele precisa crer nesse Jesus. Então, ele faz um relato. E ele, por ser muito detalhista, ele faz um relato com perfeição. Ele vai contando detalhe por detalhe. Aí, veja bem, eu costumo dizer que Lucas ele era um repórter investigativo. Imagine que você quer, não, eu preciso escrever uma matéria. E eu tenho que divulgar no... Vamos usar o nome do jornal aí? Aqui no Brasil nós temos o Globo, né? Time, revista Time. No post não sei de que lá dos Estados Unidos. Um negócio desse estranho aí, maluco aí, né? O cara quer divulgar. O que ele vai fazer? Ele tem que apurar os... Vocês já observaram? Eu não entendo muito de jornalismo, mas quem é jornalista sabe disso. Que para ele divulgar uma matéria, ele tem que provar, não tem? Senão ele pode ser processado porque ele colocou uma matéria que não é verdadeira, né? Então, Lucas, ele se preocupou com isso. Ele foi apurar os fatos. A gente subentende que ele consultou quem andou com Jesus, as testemunhas oculares, né? E depois que ele apurou tudo, aí ele escreveu para provar. Teófilo, pode ficar tranquilo, que é isso. Aí ele foi apresentando. Esse relato é o evangelho dele. Amém? Porque ele queria apresentar Jesus. Não, Jesus é o cara perfeito. Você pode observar que ele inclui a mulher, ele inclui os gentios. Tá? Agora eu vou abrir um leque aqui. Quando a gente falou sobre aquela introdução histórica que nós falamos do cativeiro, eu esqueci desse detalhe. Porque os judeus, eles odiavam os gentios. Porque os gentios eram um povo odiado pelos judeus. A gente sabe que naquele contexto, né, tinha o judeu e o gentio. Quem era o judeu? O judeu era todo descendente de Abraão. E o gentio era aquele que não era descendente de Abraão, né? Na realidade do mundo bíblico, só existiam dois povos, o judeu e o gentio. Mas e o povo da Babilônia? Era gentio, porque não era judeu, né? Então, você mistura tudo, americano, babilônio, é tudo gentio. No contexto do mundo bíblico, ser gentio era algo assim odiável para o judeu. Por quê? Porque todo judeu, qualquer que fosse ele, odiava o gentio. Mas por quê, pastora? Porque por causa do tratamento que eles receberam no cativeiro. Então, eles odiavam. É claro que alguns até foram tratados direitinho, mas, de uma maneira geral, eles odiavam, porque eles foram levados para o cativeiro por um povo gentio.
Então, guardaram aquela rixa de anos, né? Então, eles, por ser um povo muito muito exclusivista, a lei é nossa, a promessa é nossa, a circuncisão é nossa, o Messias é nosso. Fala sério, não vai entrar nisso aí, não. Não vai mesmo. Aí, quer dizer, quando Lucas apresenta o Evangelho, apresenta um Jesus de inclusão. Jesus é um Salvador perfeito que incluiu esse gentio que ninguém gosta e que ninguém gostava. Você vai observar, você observa nas parábolas que Lucas conta. Lembra da parábola do filho pródigo, né? Ele dá esse detalhe assim com letras profundas na parábola do filho pródigo. Ele diz na parábola do filho pródigo que o filho pródigo vai embora, olha o detalhe, só Lucas dá. E lá fora, por que ele vai enfatizar isso? Porque ele está contando para um grupo de fariseus ouvir. Ó, ele vai embora de casa e lá fora ele gasta tudo. Você conhece essa história, mas talvez você não tenha se atentado ao detalhe. E ele gasta tudo, olha o detalhe que Lucas dá. Ele vai embora e gasta tudo na terra dos gentios. Por que ele enfatizou isso? Porque Lucas sabia que para o judeu, perder para um gentio era humilhação. Ele faz aquilo tudo de errado lá fora, gastou tudo na terra do gentio, envergonhou a família, mas mesmo assim, o pai o recebeu de volta. Então ele vai mostrar um Jesus de inclusão. Ele inclui as... eu vou ficar quieto, não vou falar isso não. Ele inclui as mulheres num pacote. Eu estou dizendo aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, porque sempre que eu falo isso aqui, eu falo porque o Espírito Santo me dá a direção, mas eu tenho receio pelo lado humano que a gente interprete, que algumas mulheres possam interpretar isso como feminismo. Eu quero deixar claro para você que ser aceito por Jesus não quer dizer que eu tenha que deixar de lado os princípios da Escritura e me tornar feminista. Eu preciso entender a diferença do vermelho e do amarelo. Amém, irmãos? Amém? A gente sempre tem batido isso aqui nessa tecla. Eu tenho que ter consciência que Jesus me escolheu, você precisa ter consciência que você, sendo mulher, ele te escolhe para uma obra, mas isso não quer dizer que você tem que jogar por terra os princípios da Escritura e dizer assim, agora ele me escolheu, agora eu mando no pedaço. Você não manda em nada. Você vive dentro dos princípios que Deus escolheu para você. Amém? Você apenas cumpre o seu ministério na terra. Se você é casada, você continua sendo casada, o seu marido continua sendo cabeça na sua casa. Eu vou embora. Eu vou embora. Fui! Sabe por quê? Porque é muito comum a gente observar isso. Não, eu sou líder, então eu mando na minha casa. Você não manda coisa nenhuma. Você pode, Deus quando te dá ali, se você é mulher, quando Ele te dá autoridade, Ele te dá no meio do povo de Deus. Na sua casa quem manda é o seu marido, tá? Porque esse princípio de ser o cabeça, Jeová não é burro. Não vai tirar isso só porque você foi chamado para... Eu fui chamado para a obra, então agora eu vou mandar no pedaço na minha casa. Você vai merecer uma coça. Tá? Coça. Porque princípio de autoridade, ele não vai mudar por causa de você. Eu costumo dizer o seguinte, quando aí eu vou só abrir isso aqui, por causa do tempo, eu costumo dizer o seguinte, observe os princípios da Escritura. Eu não posso mudar princípios, nem você. Princípio não passa com o tempo. As doutrinas, elas passam. O século pode passar. O mundo pode entrar em um século tal, mas os princípios são os mesmos, tá? Na família, no casamento, o homem governa. Está todo mundo entendendo isso, gente? E quando eu falo que o homem governa, não estou dizendo que a mulher, mas ela tem que ser pisada. Não estou falando disso não, tá? Porque se você é marido, você pensa que você tem que levar outra coça. Mas não é? Não, eu mando, ela tem que me obedecer. Eu para não é ter um filho não, viu? Tem marido que acha que a mulher é filho, igual o filho. Tem que me obedecer, eu tenho que ficar, não sei o que eu mando. Fala sério, você está merecendo coça. Mulher é ajudadora, não é para ficar debaixo do teu pé não, tá? O que eu estou querendo dizer é que, no princípio do casamento, o marido foi colocado como cabeça. Mas na igreja, o homem não é cabeça. Na igreja, o cabeça é Jesus. Você pode aplaudir a ele? Esse negócio de que não, porque a mulher não pode mandar no marido. Mas claro que ela não pode mandar no marido, na casa dela. O cabeça lá é ele. Agora, mas pastor, porque o marido manda, mas ele manda onde?
Não, o marido governa, governa na sua casa, governa, claro que ele governa, isso é princípio estabelecido por ele. Agora, na igreja, a minha Bíblia diz, só se você, eu vou arrancar então a página da minha Bíblia, que a minha Bíblia diz assim, Cristo é o cabeça do corpo, ponto final. Todo mundo está entendendo o mistério? O cabeça do corpo não é o homem, é Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Então, se ele é o cabeça, ele governa o corpo todo. Ele dá dom a quem ele quiser, bota quem ele quer e tira quem ele quer. Você pode aplaudir a ele? Agora, isso não quer dizer que Jesus, quando Jesus incluiu a mulher, então agora a mulher pode mandar. Pense um pouquinho no que você está falando. Mulher não manda. Mulher pode governar se ela for escolhida para governar uma obra. Está todo mundo entendendo isso? Tá? A gente não sei porque eu não como mulher. Não, porque não sei porquê, não sei porquê. Fala sério, eu vou te dar uma coça depois que terminar a aula, hein? Vamos pensar um pouquinho? Aí, veja bem, Jesus, ele incluiu as mulheres. Maria se ajoelhou e aprendeu. Ele mandou ela embora. Ó, vai embora, Maria, porque aqui não é teu lugar, não, que aqui é só para homem. Você viu ele fazendo isso? Não. Tá? Aí você vê na ressurreição, ó, detalhe, escute isso, na ressurreição, as mulheres foram ao sepulcro, todo mundo lembra disso, Maria Madalena, Joana, as outras das quantas lá, foram ao sepulcro, aí elas estavam lá, correram lá, não acharam o corpo, e ele não está aqui, aí começaram a chorar, levaram o corpo do meu Senhor, e nós não sabemos onde o puseram. Aí o anjo chega, vocês estão chorando por quê? Porque levaram o corpo dele, a gente não sabe onde ele foi. Aí o anjo deve ter olhado assim, fala sério, vocês não sabem onde o corpo foi? Não, a gente não sabe. Por que vocês estão buscando o morto aí entre os vivos? Você não sabe que ele ressuscitou? Aí o anjo diz assim, escute isso. O anjo fala assim, vocês não lembram? Vocês não sabiam que ele ressuscitou? Vocês não estão lembradas daquilo que ele falou com vocês quando ele estava ainda lá na Galiléia e falou com vocês que morreria e ressuscitaria? Então, elas ouviram Jesus falar. Está todo mundo ligado no trono? Jesus não revelou isso só para homem, não. Revelou para elas também. Você pode aplaudir a ele? Quem exclui, somos nós humanos. Deus não é Deus de exclusão. Amém, irmãos? Amém? O judeu era exclusivista. E a igreja tem que entender que não pode cometer o mesmo erro do judeu. Está todo mundo entendendo isso, tá? E também não quer dizer que eu vou quebrar princípio porque eu sou mulher. Não, Jesus me chamou, então agora eu vou quebrar princípio. Você vai merecer coça. Né? Você vai continuar sendo mulher, com mulher que Deus te fez, sabendo viver dentro dos princípios estabelecidos por Ele. Amém, irmãos? Amém? Deus não aceita só a oração de homem, não. Aceita de mulher também. Deus não salva só através de homem, não. Aceita também de mulher. Deus não cura só através também de mulher. E Deus também não salva só através de mulher, não. Salva também através de homem. Amém? Então, se você é casado ou casada, honre aquele ou aquela que Deus colocou do seu lado. Meu Deus do céu. De modo algum, você achar que ela é menor que você e diminuir ou ele ou ela só porque você tem um chamado, você tem um dom. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apostila. Vamos dar uma puladinha lá no Evangelho, no prólogo. Vamos lá? Olha como Lucas começa o Evangelho. Olha que lindo a narrativa de Lucas. Lucas 1:1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram desses fatos testemunhas oculares e ministros da palavra. É claro que, ao que tudo indica, ele colheu fatos dos apóstolos, tá? Igualmente a mim, 3, me pareceu bem, depois de uma apurada investigação de tudo, desde sua origem, dar a você, por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Aí a gente pode observar que o grego, quando fala para que você tenha plena certeza, dá a ideia aqui na conjunção do verbo que ele tinha dúvida. Ele ouviu, mas ouviu tanta coisa que ele ficou com a interrogação, com a pulga atrás da orelha. E Lucas, né, por isso que a gente tem assim, quase que 90% de certeza que ele era um novo convertido. Ele não era um incrédulo. Ele era um novo convertido que ouviu
mas estava na dúvida, não sabia se aquilo era verdade ou não. Então, ele fez uma apuração, ele colheu as informações como se fosse um dossiê. Colheu tudo, eu vou consultar Moisés, vou consultar Lânia, vou consultar Priscila, vou consultar Letícia, vou consultar tudo, vou consultar bonitinho, vou consultar, formou aquele dossiê. Agora eu tenho prova assim, posso provar assim, para no dia tal, no ano tal. Você vai observar que Lucas é o único evangelista que coloca a data. Por quê? Porque ele está preocupado em provar isso à luz da história. Então, ele vai provar. É bem verdade, se a gente for abrir um leque aqui, quando a gente vai investigar isso mais a fundo, existem algumas aparentes contradições. Algumas vezes, mas tem uma contradição que no ano tal não era aquele governador tal, papá, mas isso aí se explica, eu não vou entrar em detalhe por causa do nosso tempo, mas isso aí tem umas explicações também, tá? Então, veja bem, ele tem uma preocupação com as datas, por quê? Porque ele quer apresentar a prova dentro da história. Aí ele vai apresentar para que Teófilo pudesse dizer, ó, você pode ficar certo, ter certeza que esse cara aí, realmente Jesus é o Salvador. Então ele começa com os detalhes, ele vai falar, ele começa narrando sobre como o homem perfeito nasceu. Por isso que ele fala da preparação, ele fala do nascimento de João Batista. É o único evangelista que fala do nascimento de João Batista com todos os detalhes, que Isabel era estéril e que Zacarias ficou mudo. Nenhum evangelista conta esse feito, só Lucas vai contar isso. Vamos voltar para a nossa apostila agora. Qual o propósito de Lucas? Lucas escreveu com o objetivo de fornecer uma exposição em ordem dos fatos concernentes a Jesus. Apresentou um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância na história da salvação. Aí a gente tem aqui o público-alvo, os gregos do mundo romano. Teófilo, destinatário do Evangelho de Lucas, um nome grego que significa amigo de Deus. O relato visava dar a Teófilo um relato completo e satisfatório a respeito de Jesus. Então, ele vai incluir, né? Ele inclui os gentios, ele vai incluir os gentios, ele inclui as mulheres. A gente vai observar que a preocupação dele inclui o gentio, porque é um evangelista da inclusão. Ele inclui as mulheres, ele inclui os gentios, para mostrar que Jesus ele não era exclusivista, não veio só para os judeus, né? Mesmo o pecador que erra, ele tinha direito a uma salvação, a uma restauração. Lucas vai mostrar isso aí. A gente já explicou sobre a parábola do filho pródigo, e nenhum evangelista relata. E quando ele enfatiza que o filho pródigo tinha gasto toda a sua herança na terra dos gentios, ele está deixando claro que aquele era um pecado de fundo de poço. Era um pecado abominável para qualquer judeu, que ninguém conseguiria perdoar aquilo. Mas ele deixa claro que mesmo ele cometendo um pecado tão abominável, uma coisa tão vergonhosa, que era gastar a herança numa terra gentílica, mesmo assim, esse pai o recebe de braços abertos, como quem diz. Quando ele joga, a parábola ele joga porque tinham os fariseus que precisavam ouvir, e a gente já falou aqui agora há pouco que o fariseu ele se considerava o perfeito na letra, né? Nós conhecemos a letra. Você pode observar que Lucas é o único evangelista que vai contar aquela parábola do fariseu e do publicano, lembra? Né? Um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. E o fariseu, ele orava assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Lembra disso, né? Isso. Eu dou o dízimo de tudo, da hortelã, do coentro, do vinho, da tinta da cadeira, da roupa da minha casa. Eu dou o dízimo disso, daquilo, do amanhã, do futuro, dou o dízimo de tudo. Eu dou o dízimo do Banco Itaú, do Banco do Itaú, do Bradesco, do Banco de tudo, do Banco do Brasil, dou o dízimo de tudo. Aí o publicano subiu lá para orar. Aí ele simplesmente, ele não consegue nem levantar os olhos e fala assim: Pai, né? Aí ele vai dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Simples e curta a oração dele. Aí Jesus pergunta assim: qual dos dois foi justificado diante de Deus? O que orou primeiro ou o que orou depois? O que ele quis dizer? O fariseu, tão conhecedor de tudo, tão, né, fundamentado em tudo, conhecedor da letra,
Não foi justificado por quê? Porque ele achava que tinha muito, que sabia muito, mas faltava nele tantas coisas. O outro se considerou tão indigno, que Jesus, esse subiu justificado, o outro não. Vocês sabiam? É claro que a gente sabe disso. O maior sinalizador de que alguém está perto de Jesus, bem pertinho, em comunhão, a gente é pentecostal, a gente acha que são os dons, né? Os dons, a gente rodopia. A rodopiar é muito bom. Profecia também é muito bom, não é verdade, pastora? A gente que é pentecostal por convicção ou por nascimento, se você é com pentecostal, eu sou pentecostal por convicção, porque eu não nasci num lar, eu não nasci numa Assembleia de Deus, mas eu sou por convicção, né? Mesmo que alguém diga assim, você está maluco, isso não existe, meu querido, eu experimentei, então eu creio, ponto final, e estou contigo, e estou com Jesus e não abro. Então, um cara pode falar para mim o que for. Eu já vivi em contexto em que ninguém acreditava, que era um contexto tradicional, mas eu creio porque eu já vivi. Então, você pode falar o que você quiser. Você diz que não quer, eu respeito você. Agora, dá para respeitar também a mim, que eu creio que existe, por favor? Né? Cada um respeita, tipo assim, cada um respeita, né, a experiência do outro, né? É claro que ser um cristão não pode ser apenas somente uma questão de experiência. A gente tem que passar pelo crivo da palavra, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que o maior sinalizador de que a gente realmente está perto de Deus não são os dons. Não é verdade? Fulano está cheio do Espírito Santo, está cheio de dom, tem os dons todos. Ó, Coríntios, meu Deus, isso é Paulino, não quero falar isso não, hein? A igreja de Coríntios era a igreja que mais tinha dons, e mesmo assim Paulo chama de carnal. E aí? Era a que mais tinha. Paulo vai deixar isso claro no primeiro capítulo da carta. Vocês foram enriquecidos com todos os dons. No entanto, vocês não podem receber alimento sólido porque vocês são meninos, vocês são carnais. Ué, pastor, mas um crente carnal Deus pode usar? Meu querido, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque se for para atingir um propósito, eu que não posso dizer para Ele que Ele não pode. Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora, só tem um detalhe, tá? Vamos pensar nisso aqui, isso aqui que a gente precisa lembrar. A gente confunde ser usado com ser abençoado. Você está ligado no trono? Tem uma diferença entre vermelho e amarelo. Entre o azul, né? Amarelo eu não gosto mesmo. Eu não gosto, né? Mas azul, vermelho, lilás, essas outras cores eu gosto. Eu estou brincando aqui para a gente... Existe uma diferença entre ser usado e ser abençoado. Tá? Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Eu não posso dizer para Ele assim, Deus, o Senhor não pode usar Lani, o Senhor não pode usar aquele irmão ali. Eu falar isso para Deus? Quem sou eu para falar isso para Deus? Eu não posso falar isso para Ele, porque eu não posso colocar Deus numa garrafa. O dom da obra, Ele não sou, Ele usa quem Ele quiser. Até se eu não gostar da pessoa, Ele vai usar, eu vou usar e ponto final. O que você tem a ver com isso? Ele ainda vai falar isso para mim, que tem a ver, fica quietinho no seu cantinho aí, que eu vou usar quem eu quiser. Mas não é assim que Deus faz? Agora, o fato dele usar não quer dizer que Deus abençoou. A gente precisa lembrar disso, né? Ele usa, sabe por que ele usa? Ele usa por causa do propósito que ele quer atingir, que é o outro. Porque os dons são distribuídos no corpo para edificar. Então, ele pode usar, ele vai usar Lani, porque ele vai edificar aquela pessoa ali com o dom de Lani. Não tem ninguém com dom de Lani, só tem ela, então é ela mesmo que Deus vai usar. Mas não é assim? É. Ele vai usar quem ele quiser, porque ele é Deus, eu não posso. Ele, né? Mas o dom, aprenda isso, não é sinalizador de que a gente está pertinho de Deus. Pode ser que a pessoa esteja, mas nem sempre está. Está todo mundo entendendo isso aí? Tá? Sabe qual é o maior sinalizador de que a gente está bem pertinho de Deus, coladinho com Ele assim, estou contigo, não abro? Bem na intimidade, é quando a gente reconhece a nossa miséria e o nosso pecado. Quando a gente reconhece assim, caramba, Senhor, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim. Aí a gente está entendendo o que o Senhor quer. Porque não adianta, irmão, eu sempre falo isso aqui, e olha que eu sou pentecostal, a gente não vai para o céu por causa de dons. A gente vai para o céu se a gente tiver um caráter transformado. Quanto mais eu estiver perto de Deus, mais o meu caráter vai ser transformado. Quanto mais eu estiver pertinho dele, mais eu vou entender que eu sou miserável, que eu preciso consertar coisas em mim. Não é verdade? Caramba, eu preciso consertar, Senhor, eu preciso consertar isso aqui.
eu preciso que o Senhor trabalhe melhor isso. Vocês olhem para mim e pensam que eu sou 100% perfeita. Eu não sou, não. Eu cometo os meus deslizes também. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Às vezes eu me observo sem paciência com o meu neto mais velho. Porque eu já expliquei aqui que o Ravi, ele fica comigo na parte da manhã porque eu preciso colocar o Ravi para a escola. Mas a fase dele de criança, né, às vezes tem momentos, tem momentos assim, Jesus fala sério, tem que contar até 20, porque eu já passei dessa fase. A gente ama, não é verdade? Claro que eu amo meu neto. Mas eu amo meu neto. Mas é uma fase da minha vida que eu já passei. Eu já criei minhas filhas, já estão tudo grande, né? Não estou dizendo que elas são perfeitas, não, porque filho erra também. Mas eu passei dessa fase. E por conta das circunstâncias da vida, eu preciso cuidar dele para colocar o meu neto para a escola. E tem momentos que eu falo assim, Senhor, eu estou sem paciência, me dá graça, Senhor, porque eu preciso. Às vezes às vezes ele fala assim, vovó, a tia não ensinou isso. Eu falo, fala sério. Mas não é assim? Vovó, não é assim, vovó. Ravi, as vogais assim. Não, vovó, assim, Jesus, ele fica horas para fazer uma vogal. Meu Deus do céu, dá-me fé. Tem hora que, entendeu? Eu estou brincando aqui para mostrar que Deus tem que trabalhar em mim. Lembra da lista dos dons do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, mansidão, misericórdia, temperança, domínio próprio. Sim, Jesus, eu preciso ter mais paciência para lidar com ele, porque ele é pequenininho ainda. Eu preciso dessa mansidão, dessa paciência. Não digo nem mansidão, mas paciência. Na hora que faz uma pirraça, na hora que diz... Ele não tem muita noção de hora, Marlete. E quando ele empaca igual uma mula, fala, Jesus, fala sério. Assim, Ravi, na hora, vovó, não está na hora da escola. Vovó, falei que no Ravi está na hora do colégio, assim, está na hora não, vovó, dá tempo, né, de brincar. Fala sério. É assim, não sei se é assim com o seu filho, porque ele não tem noção do horário, né? Aí ele acha na cabeça dele que dá tempo dele fazer um monte de coisa, o portão da escola vai fechar. Não, vovó, não está na hora, dá tempo de eu brincar. Jesus, como é que eu vou convencer agora que tem que estar na hora da escola? Então tem coisa que a gente precisa deixar Deus trabalhar. E eu preciso também que Deus me dê mais paciência para lidar com ele, porque é uma fase da minha vida que já passou. Mas por circunstância, eu quero dizer para você que às vezes... Deus permite fases na sua vida que até já passou, mas Ele permite para poder trabalhar em você. Você pode aplaudir a Ele? E vou te dizer um negócio, ó, não lute. Não lute por aquilo que Deus permite na sua vida, não, porque Deus, Ele tem algo a fazer, então você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida também, porque no tempo certo Ele faz a obra que tem que fazer. Amém, irmãos? Amém? Tá? A gente ainda tem 5 minutos ainda para a gente fechar. Então, vamos lá para a gente fechar. Autoria, Lucas, o mesmo autor que escreveu Atos. Bom, qual é o conteúdo de Lucas? Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. Lucas enfatiza o Espírito Santo. Ó, o Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. Se você estudar Lucas, você vai observar que várias vezes ele vai dizer no Evangelho, e Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fez isso. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, foi levado ao deserto. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fez assim. Ele é evangelista que vai marcar, vai... Por quê? Aí vem uma pastora, mas Jesus não era Deus? Aí alguém uma vez perguntou, mas ele não era Deus? Por que ele enfatizou tanto o Espírito Santo? Aí, por causa da proposta dele ao apresentar o Evangelho. E é claro que Jesus é Deus, mas ele estava apresentando Jesus como um homem perfeito. Ele não estava apresentando como Deus. Estou apresentando, esse aqui é o homem perfeito, é o cara perfeito. Então ele está dizendo que Jesus, ele também precisava da operação do Espírito Santo em sua vida, né? Você e eu que somos crentes, a gente faz alguma coisa com o poder da carne? Não, a gente só faz pela obra do Espírito Santo. Eu pregava um tempo atrás, estava dizendo, olha, nós, eu e você como cristão, a gente não vence a carne pela carne, você só vence a carne pelo poder do Espírito. Não adianta o crente falar assim, não, eu sou forte, então eu vou vencer, eu vou colocar a carne no chinelo. A carne vai te dar uma rasteira. Porque você não tem poder, sabe por quê? Não é pelo seu braço forte da carne. O Espírito Santo na sua vida e na minha é que te favorece a vencer a carne, porque sozinho você não vence. Por isso que muitos crentes vivem caindo em... Jesus! Que muitos crentes vivem caindo em pecado, por quê? Porque ele quer viver, ó. Ah, lá
falavam até com o Espírito Santo, não é verdade? Ele sabe que tem o Espírito Santo, né? Vou usar ele tem, no sentido de que mora nele, mas ele não busca. Ele não busca, ele não se fortalece em oração. Eu não sei por que eu não consigo vencer esse pecado. Você não sabe não, Lerda, acorda. Está precisando de uma coça. Você não busca, você não ora. Como é que você quer vencer pecado como? Mas não é verdade? Pelo braço da carne, você não vence. Você só vence pelo poder do Espírito. Você pode aplaudir a Ele. Amém? Semana que vem, na próxima semana, a gente vai fechar, Lucas, e a gente vai ministrar o último evangelho, que é João. Amém? E a gente termina a semana que vem. E na próxima semana, daqui no caso, há 2 semanas, nós vamos começar um novo bimestre, né? E a gente começa o estudo das epístolas paulinas. Amém, irmãos? Amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Amém? Jesus quer transformar a sua vida, quer fazer de você e de mim uma pessoa melhor.